convite dessa mensagem que nós vamos lançar ao ar nessa noite. E que a paz de Cristo sempre esteja conosco. Hoje nós estamos falando a respeito de uma mensagem que parece conhecida a todos, mas garanto que vão ter muita surpresa nos assuntos que nós falaremos sobre esse texto que lemos. Nós vamos ler 3 textos sobre o batismo. Depois os outros eu falarei. Nós vamos ler em Mateus 28, o verso 18, 19 e 20. Vamos ler em Efésios, capítulo 4, verso 5. E vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 37 e 38. Lemos em Mateus 28, 18, 19 e 20. Diz assim o texto: E chegando Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora nós lemos Efésios. Diz assim: Efésios 4, verso 5, diz assim: Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Agora vamos para Atos 2, e o verso 37 e 38 diz assim: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis dons do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, essa é a tua palavra. Pedimos a inspiração, o entendimento e o poder para que não venhamos torcer sua palavra, nem embriagar por doutrina, nem colocar tropeço e escândalo ao pé de alguém, mas que com entendimento e discernimento possamos compreender até mesmo as intenções de coração e discernir os espíritos, e que o Senhor venha nos ensinar para que sua palavra seja sempre acesa e poderosa em nossas cabeças e que possa ganhar luz todos os nossos caminhos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Não deixa que sejamos levados por ventais de doutrina, mas alcançados no conhecimento e no entendimento, possamos crescer para a vida eterna. Em nome de Jesus. Nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, a Bíblia nos dizendo em Efésios que há um só batismo. Deus reconhece um só sistema de batismo. Hoje nós temos batismo de aspersão, imersão, batismo de vasco, batismo de rio, batismo de fogueira, batismo de tudo quanto é jeito, que as igrejas criaram. E Deus só reconhece um sistema. Assim como tem um só Deus, uma só fé, tem um só batismo para Deus. Nós não precisaríamos ir longe para descobrir que esse batismo é o de Jesus Cristo. Porque se Deus reconhece só um sistema, Ele não batizaria o único Filho que Ele tem, quando se fez carne nessa terra, um batismo diferente. Nós sabemos que esse batismo é o de Jesus Cristo, que ficou como um batismo modelo
deixando esse exemplo no Rio Jordão, águas correntes, aonde corre para o mar. Então todas as nascentes, fluentes, todos os rios que correm e vão para o mar, se tornam um batismo só com Jesus. Nós vemos uma coisa muito importante, que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi batizado, ele estava com quase 30 anos, um homem de 29 anos completo. Não foi Maria que levou ele, não foi José, que é o assunto que nós temos em Mateus 3, verso 13 a seguir. É onde nós vemos a confirmação da Trindade Celestial. Que Jesus desce para ser batizado por João. João, como era um profeta, um homem de olhos abertos, quando vê Jesus chegando a ele, disse: eu preciso ser batizado por tu e vem tu a mim. Porque João, lógico que ele conheceria Jesus em ver Jesus. Porque o primeiro encontro de João com Jesus, João estava com 6 meses de gestação em Isabel. E Jesus, primeiro mês de gestação em Maria, o primeiro encontro deles. E a Bíblia diz para nós que quando Maria salva Isabel, sua prima, Jesus e João era primo, em descendência carnal. João saltou no ventre de Isabel de alegria. Isabel, usada pelo Espírito Santo, falou coisas bonitas a respeito de Jesus e de Maria. Então agora, João com 30 anos completo, e Jesus com 29, uma base que nós fazemos, os meses não temos condição de declarar. Esses dois homens encontram. Lógico que João ia conhecer Jesus. E João sabia que Jesus era o Salvador. Por isso João diz dessa forma. Nós vemos aqui nesse batismo a confirmação da Trindade Celestial. Jesus deu ordem para João, porque senão João não batizaria ele. Diz: faça, porque assim nos convém cumprir justiça. Depois que saíram da água, lógico, com batismo por imersão, senão não tinha entrado na água, os céus se abriram, Deus o Pai confirmou a paternidade de Jesus, dizendo: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, pousou sobre Jesus. Então, os 3 que testificam no céu confirmou esse batismo. Nós vemos uma coisa muito importante no encontro também que Jesus teve com Nicodemos, em São João 3. Quando Nicodemos chega elogiando Jesus e talvez esperando receber um elogio de Jesus, porque chegou dizendo que sabia que Jesus era de Deus e que tinha vindo de Deus, porque ninguém podia fazer se Deus não abençoasse, que é o texto que nós temos lá. E Jesus deu uma palavra dura para ele, diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim como todos os homens sempre levam pelo assunto da carne, a vida carnal, ele diz: como é que pode um homem nascer de novo sendo velho? Vai voltar o vento, a mãe tornar a nascer? Aí Jesus falou claramente no verso 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ninguém se salva no primeiro nascimento, porque o primeiro nascimento nós não temos condição de escolher que família que devemos nascer. O segundo nascimento, no entanto que não seja consciente, nós temos o direito de escolher a doutrina que devemos seguir. Então por isso a salvação está no segundo nascimento. Ninguém se salva com um nascimento só. É um nascimento do ventre da mãe e um nascimento das águas. A gente vê uma coisa lógica que não tem como, aonde hoje igrejas criaram batismo por aspersão, que não tem como ser um nascimento, ninguém nasce com alguém pondo a mão na cabeça dele. E outros mudaram de uma forma, de outra, mas que na verdade
precisa nascer. Nós não temos como nascer se nós não vim de dentro das nossas mães. Uma semente não nasce se não vir de dentro da terra. O sol não nasce se não sair debaixo dessa porção seca chamada terra. E não tem como uma pessoa nascer da água se não vir de dentro dela. Não existe lógica para isso. Então, por isso são reprovados todos os batismos por aspersão. Alguns foi criado para enriquecer a igreja, porque paga para fazer. Outros por ser tolo e cego. E assim as pessoas torcem as escrituras sagradas. Nós vemos que Jesus não precisava ser batizado. Jesus batizou só para deixar exemplo, para cumprir a justiça. Se Jesus, para cumprir a justiça, teve que descer ao Rio Jordão, águas correntes, por que nós, para cumprir a justiça, cumprimos diferente? Nós vemos que muitas das vezes uma igreja condena a outra porque uma trouxe uma tigelinha, a outra trouxe uma piscina, uma vasca. E na verdade todos dois são mudança, porque os rios continuam aí correndo água para o mar. A vasca, a piscina, a vasilha é a construção dos homens. Água morta, o homem que mantém o limite das águas. Os rios, as fontes d'água, são criação de Deus, água viva, contém vida nela. E, na verdade, leva ao mar. O profeta Miqueias escreve para nós com toda clareza, capítulo 7, que quando Deus fosse compadecer de todos nós, ia lançar todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então nós temos que colocar no lugar certo, porque senão eles não vão para lá. Nós vemos que nas Escrituras nunca teve, Jesus não escolheu 12 criancinhas para ensinar e ser seu discípulo. Escolheu 12 homens pecadores de caminhos turbulentos e errados, que se converteram, e um ainda não converteu, que foi Judas, se tornou traidor. Mas tudo homens adultos que depois foram batizados para servir Jesus. Quando nós olhamos por todos os batismos realizados para a salvação, nós não vemos nenhuma criança. Nós vemos no livro de Atos, no capítulo 22, do verso 16, quando Ananias manda Paulo o batizar. Paulo, o homem chamado Saulo de Tarso, que perseguiu a igreja, teve no comando da morte de Estevão, um homem que tinha horror em ver falar em Jesus, um homem tão mau que quando perseguiu da sua comarca, pediu carta para outra comarca para ir perseguir de lá. Ele pediu carta para Damasco. E não tinha sido batizado no batismo de salvação. Quando Ananias ora para ele, põe as mãos e ele recobra as vistas, diz: por que te demora? Levanta, batiza, lava os teus pecados e invoca o nome do Senhor. É isso. Nós vemos em Atos 13, quando Paulo está na beira do rio, naquele lugar de oração, que reúne mulheres ali, Deus abre a mente para que está atento aos ensinamentos deles. Ele batiza Lídia e a sua casa. Lídia não era um bebezinho também, era uma mulher vendedeira de púrpura, da cidade de Tiatira, e ainda não tinha sido batizado para a salvação, batizou ali, no rio. Ele estava à margem de um rio. Nós vemos também no batismo de Eunuco, aquele etíope, que era tesoureiro da rainha dos etíopes, que nós vemos em Atos 8, verso 26 a seguir, que Filipe foi mandado pelo anjo ir lá pregar o evangelho para ele e batizar ele. Aquele homem que estava lendo o assunto de Isaías 53, que não estava entendendo, Filipe ensinou sobre o batismo. Indo eles na carruagem, passou na beira de um rio, de um córrego, de uma nascente lá. E ele diz: aqui tem água, que impede você. Nada, você crê todo o teu coração. Não, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Parou o carro, batizou ele,
o Espírito arrebatou Filipe e ele foi contente no seu caminho. Não era também um bebezinho, era um tesoureiro de um reino. Nós vemos também em todos os caminhos que Deus revela, né? Que não teve um batismo de criança para salvação, porque as crianças eram circuncidadas ao 8º dia. E também hoje não precisa mais, que o batismo substituiu. Mas as igrejas, por meio próprio, têm mudado esse tipo de batismo, né? Uns mudaram por aspersão, o diabo, como não é bobo, colocou outros batizando por imersão, mas também no lugar errado, né? E assim as coisas continuam indo sempre de mal a pior. Porque ninguém de nós temos direito de mudar a palavra de Deus, nem a igreja. Nós vemos que não tem como uma pessoa nascer se ele não vir de dentro. Como que ele nasce vindo, sem vir de dentro da água? O nascimento das águas é uma coisa importante. Muitas pessoas são batizadas. Só que se não nascer do Espírito após o batismo, não tem valor algum. Nascer do Espírito é ter uma mudança de vida. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se prostituía, não prostitui mais. Se enganava, não vai enganar mais, vai falar a verdade. A pessoa precisa desse nascimento. Nós vemos aqui, deparamos um assunto muito importante. É quando Jesus dá essa ordem, que nós lemos em Mateus 28. Jesus não mandou nós batizar na palavra pai e filho, porque pai e filho não identifica ninguém. Pai e filho são sinônimos. E é na pessoa que nós somos justificados. Jesus disse, batiza em nome do Pai, mandou usar o nome do Pai. E o Pai nunca chamou o Pai. Pai é todos nós que temos filhos e que somos filhos de um Pai também. Então, por isso, o Pai não identifica ninguém. E filho também não é o nome de Jesus. Foi mandado pelo anjo que deveria pôr o nome dele de Jesus. E é o único nome dado entre os homens pelo qual nós salvamos, que está escrito nas Escrituras. Então, filho também não identifica Jesus. Pai e filho não identifica ninguém. É por isso que muitas pessoas vão chegar no dia de Cristo se justificando por curas, milagres, por crença, e ele vai dizer, nunca vos conheci, porque não está no nome dele, não está no nome do Pai dele. Aí muitas das vezes as pessoas dizem, mas eu creio que o Pai é Deus e que o Filho é Jesus. As Escrituras dizem para nós que fé sem obra é morta, assim como o corpo sem o Espírito está morto, sem a inspiração. Então a pessoa acreditar que está indo para uma cidade andando rumo da outra, não é a crença dele que vai mudar. É a obra que manda nessa história. Então não adianta a pessoa acreditar, porque isso não tem valor. Hoje existe um tanto de gente aí batizando, que a gente muitas das vezes não entende esse povo. Porque virou uma Maria vai com as outras. A pessoa entra num bonde andando, talvez alguns o Espírito Santo até tenta ajudar, mas como o ministério não aceita, o pastor não aceita, a pessoa não faz o certo, continua tudo fazendo o errado. Jesus mandou batizar no nome do Pai e no nome do Filho, nome. Certo, uma turma de pessoas retardadas dessa que nós temos hoje, se eu desse uma ordem aqui para fazer uma coisa também, no meu nome, no nome do meu Pai, certo, eles iam lá e usar Pai e Filho, não ia usar o nome do meu Pai e o meu nome. Porque se não entender a ordem de Jesus, não entenderia a minha. Porque se eu dou uma ordem aqui, vocês vão fazer isso no nome do meu Pai, no meu nome e no nome de alguém, a pessoa tem que usar o nome dali para frente, não é repetir as minhas palavras, é usar o nome. Eu não preciso falar o nome, basta eu mandar usar o nome. Se eu mando usar o nome do meu Pai, eu não preciso falar qual é o nome dele. A pessoa tem que descobrir
e tem que usar o nome do meu Pai, foi o que eu mandei. E foi o que Jesus mandou fazer discípulo. Nós todos sabemos que no primeiro nascimento, nós somos levados a um cartório de registro civil e nós somos registrados no nome de um homem e de uma mulher. Arrumamos duas testemunhas que estejam passando pela rua, aí nós passamos a ser cidadão de uma nação, herdeiro de uma casa e participante de uma família. Mas se chegar lá e fazer igual esses pastoraiados que está batizando aí, chegar lá no cartório, dizer registra a criança no nome do pai e da mãe e não der o nome deles, não ficou o registro feito. Porque pai e mãe é a mesma coisa de pai e filho, não identifica ninguém. Agora, se nós chegar lá, como fazemos no primeiro nascimento, nós fazemos no segundo também, aí agora nós estamos obedecendo a ordem e fazendo certo. Como nós vemos lá no livro de Atos, quando aquelas pessoas se preocupam na pregação de Pedro e dos demais apóstolos, que nós lemos naquele texto lá, e ele viu aquele povo preocupado e eles disseram: que faremos, irmãos? Ele disse: seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis dom do Espírito Santo. Pedro não estava mandando uma outra fórmula de batismo, mas ele, em vez de usar a palavra filho, igual muitos que não entenderam usa até hoje, ele já usou o nome do Filho, que é Jesus. Por isso, quando ele vai também visitar Cornélio, que o Senhor manda, e ele mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor, lá já nem falou Jesus e o Filho. Porque as pessoas que interessam, eles vão estar batismo no nome de Jesus. Aí vai achar também que tem que usar o nome do Pai e do Espírito Santo. Nós vemos que mesmo Jesus, quando aquele rico faz a pergunta para ele a respeito dos mandamentos, ele citou só 6 mandamentos, e são 10. Porque se ele interessasse, a pessoa ia lá e descobria o que os mandamentos são. É a mesma coisa de nós, uma pessoa que tem 10 filhos, para nós dar o endereço dele para alguém, basta falar o nome de um da casa, do pai, ou um dos filhos, que quem interessar vai lá e descobre os outros. Então assim são os assuntos que nós estamos tratando hoje. E por causa das pessoas não terem entendido, se no primeiro nascimento nós temos que, na palavra mãe e pai, não registra ninguém, no segundo nascimento também não registra ninguém no nome de pai e filho. Por que nós temos o nome de Jesus no batismo? Porque Jesus é o cabeça da mãe, ele responde pela mãe, que é a igreja. Por isso, mesmo ele sendo nosso irmão, é no nome dele que temos que batizar, porque ele é o cabeça da nossa mãe, que é a igreja. Então, por isso, as pessoas, por não entender a ordem de Jesus, uns batizam de uma maneira, outros de outra. E, na verdade, se Deus vai perdoar tudo isso e completar, eu não posso dizer nada. Mas sei que o dever nosso é fazer o que a Escritura manda. E a ordem de Jesus não é batizar na palavra pai e filho. A ordem de Jesus é usar o nome deles. Então, muitas das vezes as pessoas podem me dizer: então qual o tipo do batismo? Né? São coisas muito simples. Né? Como eu faço o batismo hoje, eu te batizo em nome do Pai, o Senhor Deus, do Filho Jesus Cristo e do Espírito da verdade. Porque Espírito Santo todos nós temos que santificamos na palavra. Agora, o Espírito da verdade, esse é o Espírito da palavra. Jesus disse: eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito da verdade, esse vai falar, né? Então, nós vemos que, por isso que muitos vão chegar em Jesus e Jesus nem conhece, não sabe nem para onde é, porque não está no nome dele, e nem tampouco no nome do Pai dele. Pai não identifica Deus, o cavalo é pai do potrinho, o boi é pai do bezerrinho, o galo é pai do pintinho. Pai não identifica ninguém. E não adianta fé sem obra.
Se a fé sem obra valesse, o batismo por aspersão estaria certo, não precisava batizar ninguém que leva ainda o engano, porque eles estão acreditando que estão batizados. Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas eu preciso batizar outra vez? Não. Você precisa batizar porque não está batizado. Você pode estar batizado no batismo da sua nação, você pode estar batizado no batismo da sua igreja, você pode estar batizado no batismo do seu pastor, mas no batismo da palavra ainda não está. Então uma pessoa precisa se batizar. Hoje nós vemos pastores, presbíteros, evangelistas que ainda nem não está batizado, porque está aí batizado em batismos errados, que verdadeiramente não se comprova nas Escrituras. Porque Pedro, de maneira nenhuma, ele mandaria alguém batizado num batismo contra a ordem de Jesus. De maneira nenhuma. Ninguém mandaria alguém batizado num batismo que não foi batizado. E na verdade, é por isso que lá ele já nem falou a palavra filho, ele já usou o nome de Jesus. E qualquer uma pessoa que entende essa ordem de Jesus, leva alguém para batizar, já não usa a palavra pai e filho, usa o nome deles. Se o mal das pessoas é que são ignorantes, porque você não pode aceitar também o que eu estou te falando aqui, mas lê lá esse texto que eu estou te dizendo, lá em Mateus, conversa com Deus, que com certeza o Espírito Santo vai te ensinar. Por que aquele povo de Tessalônica foi mais nobre que o de Bereia? Porque cada dia eles liam nas Escrituras se as coisas eram mesmo assim. Então não aceita, não viva da boca do seu pregador, seja pastor, seja padre. Examine nas Escrituras, vê se as coisas é daquele jeito mesmo ou não. Porque se você tiver batizado num batismo errado, por mais que ele seja mais perfeito do que o outro errado, você ainda continua errado. Porque nós nunca podemos deixar de Deus por causa dos homens. A vasca, a piscina é construção do homem, as tigelas, os rios são construção de Deus, os córregos. Então, as pessoas andam quantos mil quilômetros para ir numa praia, se deliciar? E por que não mandaria para ir cumprir as Escrituras de acordo com a verdade até achar o manancial certo? Então não há justificativa para as pessoas continuarem errando. Um se firma porque o ministério foi criado em lugar que não tinha água, outros se firma de outra maneira, mas nada justifica. Não adianta tentar jogar a culpa em cima de outros. Adão tentou jogar a culpa em cima da Eva, não se livrou. A Eva tentou jogar a culpa em cima da serpente, também não se livrou. Não adianta tentar jogar a culpa em cima dos outros. Nós temos que aprender e temos que verdadeiramente entender que as Escrituras Sagradas elas não é um livro de enfeite. E que nós temos que obedecer é a ordem que nos foi dada. Porque se eu levar uma pessoa lá nas águas e dizer que eu estou batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não der o nome dessas pessoas, eu estou apenas repetindo a ordem que Jesus me deu, não estou cumprindo ela. Eu estou dando ordem ali. E a gente dando ordem nas águas, não modifica o resultado. Agora, quando nós estamos cumprindo, de certo que se eu mandasse alguém hoje no supermercado e trazer alguma coisa no nome do meu pai, no meu nome, no nome de algum amigo, de certo ia lá e usar pai, filho e amigo, porque as pessoas não conseguem entender o espírito da palavra, porque o espírito da palavra é o entendimento dela. E nós devemos entender, porque a letra mata, não adianta batizar na letra, tem que batizar no espírito. Isso é o que verdadeiramente Deus ensina. É por isso que Pedro, aqui nesse assunto aqui, mandou batizar no nome de Jesus Cristo, lá já para Cornélio mandou batizar no nome do Senhor, porque na verdade é o nome que manda, não é o sinônimo dele. Senhor, Filho, Pai, isso não identifica ninguém. Nós vemos uma coisa muito importante, que a palavra de Deus não pode ser mudada. Por mais que as pessoas ignorem, por mais que as pessoas não aceitem, ela continua firme. E a única ordem que nós temos de Jesus para batismo é essa que está em Mateus 28, e o verso 19 e 20. Nós vemos uma coisa muito importante que ainda diz aqui, que no entanto que nós batizamos alguém, nós temos o compromisso de ensinar esse alguém
a guardar tudo que Jesus mandou. E hoje tem tantas pessoas batizadas que ou certo ou errado, porque quem vai dar a nota é Deus, mas eu, aprendendo da maneira que aprendi, não posso conformar com os erros. Se Deus vai condenar alguém ou vai absolvê-la no fim, Deus é o dono da igreja e Ele é o Salvador, não sou eu, mas sei que o que Ele me ensinou, eu prego, ensino e falo com todo amor. Por isso é que nós vemos hoje quantas coisas erradas acontecendo e o inimigo brincando de Deus, porque as pessoas, a maioria de pastores, talvez não está nem batizado ainda para Deus. São pessoas que estão expulsando demônios, curando os enfermos, pessoas que estão fazendo cura, milagres, profetizando, e que Jesus nem conhece. Jesus nem sabe quem é, porque talvez nunca chegou a ele, nunca foi batizado no nome dele. Porque todos nós sabemos uma coisa: se nós estivermos no lugar, alguém chegar, benção, pai, nós vamos procurar o documento dele. Cadê seu documento? Quem é você? Se nós chegar lá e tiver escrito filho do filho, como é que nós vamos identificar? Filho não identifica. O filho do pai. Ué. Agora, se tiver o nome da gente, aí a gente vai preocupar e saber quem é. Jesus não vai estar preocupado naquele dia, já expulsando de diante dele, porque não está no nome dele e nem no nome do pai dele. E fé sem obra não tem valor algum. Isso é a Escritura que diz. Por isso examina as Escrituras, examina esses textos que estou falando, porque talvez você nunca ouviu nem alguém dizer um assunto como esse que eu estou dizendo a respeito desse assunto batismal das Escrituras Sagradas. Mas vale a pena você analisar, você ler, porque não adianta fazer o certo no lugar errado. Não adianta, porque na verdade não tem valor algum. Fazer o certo da maneira errada, não adianta. Nós temos que fazer o certo da maneira certa. Fé sem obra não tem valor, mas a obra pode mudar o resultado e garantir a nossa fé para toda a vitória que nós necessitamos. Então esse é mais um assunto que eu quero deixar no seu poder de examinar, de julgar, e com certeza nós ainda temos muito mais coisas importantes para frente. Fiquem com Deus e que a paz de Cristo esteja com todos nós.